A paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a tua vida. Que o Senhor Jesus possa entrar no teu coração e conduzir a tua vida, ser o Senhor da tua vida, ser o teu pastor, guiar você por esse caminho maravilhoso, que é o caminho de Deus. A palavra que eu quero ler para a tua vida hoje está no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, que diz assim: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você mais valor do que todas elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem, contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, ou que vamos vestir? Os pagãos, aqueles que não creem em Deus, é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois aqueles que não creem em Deus é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que você precisa delas. Que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, possa trazer ao nosso coração convencimento, que essas palavras do Senhor Jesus possam hoje no nosso coração gerar um fruto para Deus, e que nós possamos de verdade entender o que precisamos procurar e o que precisamos pedir para Deus. Talvez hoje você se pergunte: como será amanhã? Como será resolvido? De que jeito isso vai terminar? Talvez você passe por um momento na sua vida que você não queria passar, e fica preocupado porque você tem responsabilidades, porque você tem sua família, porque você tem compromissos, você empenhou a sua palavra em algumas coisas, e hoje, por um momento necessário de ser passado, atravessado, você não entenda e se preocupe. O que você e eu precisamos entender de verdade e de uma vez por todas é que Deus
está no governo da nossa vida diariamente. Ele não trabalha dia sim e dia não. É todos os dias da nossa vida. Ele está cuidando de cada um de nós. A palavra diz que Ele, o Pai Celestial, sabe que precisamos. Ele sabe que precisamos. Ele tem consciência de que precisamos. Mas Ele diz: me busque em primeiro lugar, coloca o meu reino em primeiro lugar, a minha justiça em primeiro lugar. E essas coisas aí eu vou acrescentar na sua vida, porque eu sei que você precisa. Eu sei que elas são necessárias para você viver nessa terra. Mas elas são coisas e são passageiras. O meu reino é eterno. Quando nós vamos buscando a Deus, procurando colocar Deus como o centro da nossa vida, colocar Ele em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, nós vamos vendo que as coisas são coisas verdadeiramente. Mas o que Deus quer mostrar para mim e para você é que o reino dele é mais valioso do que isso que hoje a gente precisa. Isso que hoje a gente se desespera porque acabou. A gente corre para um lado, corre para o outro, pede ajuda aqui, pede ajuda ali, porque o reino ainda não está implantado no nosso coração. Porque Jesus disse: vinde a mim e eu vos darei descanso. Então, se nós não conseguimos descansar, é porque não estamos na pessoa de Jesus. Porque se diariamente eu ando com Jesus, se diariamente eu estou em Cristo, eu posso usufruir da presença de Cristo, e o próprio Cristo vai conduzindo a minha vida em paz, mesmo que falte alguma coisa. E Jesus diz: não se preocupa não. Ele começa logo dizendo isso. Diz: não se preocupe. Não se preocupe, porque a preocupação ocupa um lugar no nosso coração. É preocupou. Ocupou um lugar antes da hora. Preocupado. Aí a gente vive preocupado, ocupando o nosso coração. O lugar que deveria ser da adoração foi substituído pela ocupação, pela preocupação. Os problemas, as contas, as dívidas, o falatório das pessoas, porque não entendem e não querem saber o que nós estamos passando, e apontam, julgam, falam e dizem: mas ele não é crente, mas ela não é crente, mas ele não serve nem a Deus. Eles não entendem que o perfeito não somos nós, o perfeito é Deus. E nós não servimos a Deus porque somos perfeitos, pelo contrário. Ele nos escolheu por misericórdia, porque não prestávamos para nada. O pecado já havia deformado. E as pessoas, por um momento, não entendem que isso também é cuidado de Deus com a nossa vida. Às vezes algumas coisas da nossa vida, nós somos privados de alguma coisa, porque aquilo já não são mais coisas para nós. Elas já tomaram o lugar do reino de Deus no nosso coração. Elas já tomaram o lugar de Jesus, do Espírito Santo. Elas já tomaram o lugar, já preencheram o nosso coração. E Deus diz: não pode. Ele é meu, ela é minha. Eu vou fazer o seguinte: eu vou privar algumas coisas aqui para poder alinhar, para poder dar certo, para poder retornar ao caminho do propósito, para poder andar alinhado com a vontade do céu, entendendo que isso são coisas e que coisas passam. E nesse vai e vem, quando a gente tem, não tem, hoje tem, amanhã não tem, depois tem, a gente vai entendendo que todas as coisas são passageiras.
e que é eterno somente a palavra de Deus, que é eterno somente o próprio Deus. E a gente vai se rendendo a Deus e vai buscando a Ele, vai buscando colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, para que a gente seja preenchido em tudo, para que a gente entenda o que Davi escreveu e disse: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta, e nada me faltará. Quando nós vamos buscando Deus e colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida, nós vamos sendo preenchidos pelo reino de Deus. A paz que excede a todo o entendimento vai dominando o nosso ser, o nosso coração, e nós vamos vivendo em paz, mesmo que falte alguma coisa, falte a roupa, falte a comida, falte o que beber. E Deus vai colocando paz no nosso coração para que a gente possa atravessar os nossos dias nessa terra de uma forma que glorifique a Ele em tudo. E no tempo certo, Ele vai acrescentando as coisas, porque são coisas. Para Ele não há dificuldade nenhuma. O que essa palavra diz, e Jesus falou bastante vezes aí nos versículos, é que nós precisamos parar de se preocupar, principalmente com amanhã. Problema que ainda nem chegou, minha filha, você já está se preocupando. As coisas ainda nem aconteceram, meu filhão, aí você já está preocupado. O seu aluguel ainda nem venceu, meu filho, deixa vencer pelo menos. Deixe Deus guiar você. Eu sei que você não quer envergonhar o nome do Senhor, você quer honrar com seus compromissos. Deus também não está dizendo que você tem que se deitar numa rede e ficar olhando para cima. Não tem nada a ver. Ele só está dizendo que você precisa trabalhar, você precisa viver a sua vida, mas sem se preocupar com isso. Porque se você colocar isso em primeiro lugar na sua vida, você vai estar tirando o reino de Deus de primeiro lugar na sua vida. E o que Deus está dizendo é: coloca o meu reino, pede o meu reino. Jesus, quando orou e ensinou os discípulos a orarem, Jesus disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha. Olha o que Jesus pediu: e venha a nós o teu reino. Jesus ensinou, e aqui ele repete, que nós precisamos buscar o reino de Deus, pedir o reino de Deus. Por quê? Nós precisamos, porque o reino de Deus já está disponível. Foi o que Jesus veio apresentar para mim e para você, foi o reino de Deus. E o reino de Deus não tem nada a ver com comida e nem bebida. O reino de Deus não tem nada a ver com nada que eu consiga pegar. É um reino invisível, é o reino de Deus. Estou procurando uma palavra aqui, só um pouquinho. Então, nós precisamos de verdade colocar isso em prática, buscar o reino de Deus. Buscar andar no caminho que Deus quer para a nossa vida. Porque senão a gente vai se perder com as coisas, buscando coisas e ela vai roubando o nosso coração de Deus, e daqui a pouco a gente está preocupado, não porque não tem Deus, porque Deus, Ele é conosco todos os dias, mas porque não temos as coisas, aí chegou a preocupação. O que eu e você devia procurar diariamente é que esse reino esteja implantado no nosso coração, para que a gente possa viver os valores do reino de Deus sem se preocupar com as coisas que são apenas coisas, que por um período da nossa vida já nos roubou de Deus e já não são mais coisas, agora é o Senhor da nossa vida. Porque a palavra diz que
aonde estiver o meu tesouro, ali também estará o meu coração. E eu não posso servir a duas pessoas, posso servir a dois senhores. Então o Evangelho de Jesus Cristo é esse, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus é essa. A palavra de Deus não é que você tem que ter, a palavra de Deus é que você tem que ser. Ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa. Deixar as coisas velhas no passado, seguir em frente, correr a carreira, prosseguir. Existe um alvo, Jesus. Existem coisas que precisamos abandonar de verdade, irmão. Porque antigamente a gente vivia no pecado, uns usavam droga, outros se prostituíam, outros bebiam, outros viviam na imoralidade, viviam no pecado que a sociedade também condena como errado. Só que agora a gente peca de uma forma tão grave quanto antes e nem se dá conta. A gente ignora Deus, a gente nega o Senhor diariamente, trocando Ele pelas coisas. E o que Deus quer de mim, de você é fidelidade. O que Deus quer de mim e de você é que a gente ande em retidão, humildemente na presença dEle, servindo a Ele de todo o coração, amando Ele com todas as nossas forças, querendo Ele, o reino dEle. Então o reino de Deus não tem nada a ver com comida nem com bebida, não. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Procura isso para a tua vida. Pede a Deus que o reino dele se estabeleça no seu coração e que venha o reino e o rei, porque não existe reino sem rei. Quando nós pedimos o reino de Deus ao nosso coração, nós estamos pedindo para Deus assim: reina sobre mim, Senhor. Senhor, reina sobre mim. Reina sobre a minha vida, Senhor. Vem me dar descanso, vem me dar paz, Senhor. Vem me dar paz para passar por esse problema que eu estou passando hoje, por essa falta, por essa necessidade que eu tenho e o Senhor sabe que eu preciso. Então vem reinar sobre a minha vida, para que eu possa viver tudo isso que eu estou vivendo, mas de uma forma que glorifique o Teu nome, em paz. Então, por favor, venha com o Teu reino sobre a nossa vida, Senhor. Venha estabelecer o Teu reino, Senhor. Venha reinar sobre nós. Se renda a Deus. Se entregue a Deus. Se doe a Ele. Deixa Ele te conduzir pelo caminho dEle. Deixa essas palavras entrar no teu coração. Deixa. Jesus disse: portanto eu digo. Você tem noção do que é o próprio Deus te dizer isso, meu filho? Não se preocupe com a sua própria vida. Depois ele diz assim, novamente: portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Aqueles que não creem em mim, aqueles que não creem em Deus, é que buscam essas coisas, os pagãos. O seu Pai, o Pai Celestial, sabe que você precisa. Ele sabe que vocês precisam dessas coisas. Ele sabe. Deus sabe, Ele não é injusto, Ele é justo. Ele só está dizendo para mim e para você que isso são coisas e que isso passa, e que o que eu e você precisamos é não se preocupar com isso, é colocar o reino dEle em primeiro lugar na nossa vida. Ele acrescentará as outras coisas sem eu e você precisar pedir, porque Ele sabe que precisamos. Ele sabe que precisamos de todas essas coisas. Ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe do que eu e você tem falta. Ele sabe. Ele sabe, e Ele não é somente alguém. Ele é o nosso Pai. Jesus disse: o Pai Celestial. O Pai Celestial. E Ele move o coração de um tio, de um parente, de um irmão, da mãe, do pai, de alguém, do pastor, de um vizinho. Ele move o coração de alguém para suprir a tua necessidade. Se for uma palavra amiga, se for uma necessidade financeira, se for roupa, se for comida, se for a prestação
que está atrasada, Jesus move alguém para poder suprir. Ele abre uma porta de venda para você, ele abre uma porta de negócio para você, ele abre uma porta de emprego, ele move a situação, ele faz porque ele é Deus. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo isso. Porém, o que ele está dizendo na palavra é que nós hoje vivemos preocupados por causa disso. E ele está dizendo, não se preocupa com isso. Viva, trabalhe, se esforce, faça, mas de uma forma em paz, que glorifique o meu nome em tudo isso que você faz. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus, você vai viver o reino de Deus no seu trabalho, você vai viver o reino de Deus resolvendo esse problema, essa conta que você tem que pagar, essa entrega que você tem que fazer. Tudo vai girar em torno do governo do próprio Deus que hoje reina na sua vida. E Jesus está dizendo, busca em primeiro lugar a mim. Não se preocupa não. Não se preocupe com as coisas, porque as coisas são passageiras e Deus sabe que você precisa delas. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas Ele acrescenta na tua vida. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas Ele acrescentará na tua vida. Porque são coisas. Deus não quer ver eu e você preso a coisas. É tão pequeno para eu e você estar preso a coisas. Fica tranquilo, Deus está cuidando da tua vida, viu? Deus está cuidando de você, Ele sabe da sua necessidade. Foi Ele que falou na palavra dele. O Pai Celestial sabe que você precisa. Ele sabe. Ele sabe do que você precisa e Ele vai sim suprir as necessidades da sua vida. Essa era a palavra que eu tinha para abençoar a tua vida hoje, para ser abençoado por Deus hoje. Deus sabe que não estava programado de eu falar essa palavra e Ele é quem colocou no meu coração. E eu estou aqui sendo alimentado também por Deus, para que a gente não viva preocupado com coisas e deixando de lado o nosso Senhor, deixando a preocupação entrar no nosso coração e substituir um lugar reservado que é da adoração. Então essa era a palavra que eu tinha para abençoar você nesse dia, abençoar a tua vida. E agradeço a você pela oportunidade que vocês me dão de falar de Jesus, do reino de Deus, de falar da palavra de Deus. Agradeço a vocês porque se não fosse a misericórdia dele e o amor, a graça dele ter alcançado a minha vida hoje, eu não estaria aqui de jeito nenhum. Então, se hoje eu estou aqui, eu glorifico ao Deus que me livrou da morte, ao Deus que me resgatou de um lugar muito ruim, de um lugar muito difícil de sair. Eu não tinha forças nenhuma, mas Ele foi lá e me resgatou. E para a glória de Deus, estamos aqui falando dEle, do amor dEle, e dizendo que é possível Ele fazer muito mais na sua vida. É possível, coloca Ele em primeiro lugar, porque todas as suas necessidades Ele sabe, Ele compreende. Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas são outras coisas. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, eu te convido hoje a entregar a vida a Ele, a entregar a vida ao Senhor Jesus e deixar Ele reinar sobre você, deixar Ele conduzir a sua vida, deixar Ele guiar você, deixar Ele ser o teu pastor, deixar Ele colocar paz no seu coração para você atravessar tudo isso que você está passando e glorificar a Deus, porque Ele, o próprio Pai, vai acrescentar todas essas coisas. As suas dívidas vão ser pagas, tudo isso vai se resolver, o seu casamento não vai acabar, as coisas vão dar tudo certo. Mas isso não é reino de Deus, isso são coisas. E o que Deus está dizendo, vocês estão preocupados com coisas. Busca o meu reino para poder ser resolvido, porque eu acrescento, porque são coisas. Busca, a chave é essa, ó, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, se você quer esse rei reinando sobre a sua vida, entrega a vida para Ele hoje. Aí onde você está, confessa os teus pecados,
diz o que você fez, não tem problema. Não importa o que aconteceu, Ele te perdoa. Ah, Rogério, você nem sabe o que é que eu fiz. Não sei. Mas eu sei o que eu fiz. E o que eu fiz eu sei que não tinha perdão. Porque se fosse para mim se perdoar, eu sendo o juiz, eu não perdoaria. Mas Ele me perdoou. Então se Ele me perdoou de todos os meus pecados, Ele também perdoa você. E quem recebe perdão, dá perdão. Então o que Deus quer fazer é isso. É colocar dentro de você valores do reino dEle, para que você possa passar para as pessoas. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus. Quero agradecer a você que baixou o aplicativo Escolha o Cristo, que está ouvindo a gente aí em outros países também. Ontem eu estava olhando uma análise que o aplicativo mostra, uma estatística, ou é análise? Deixa eu ver a palavra certa para mim. Ela diz assim, é um relatório, estatísticas. E aí nós estamos chegando em 5 países, e eu não sabia disso, e ontem eu me alegrei demais. Estados Unidos, Alemanha, China e Japão, Brasil. 5 países hoje, nesse instante, estão nos ouvindo. Então vocês de outros países e também aqui do Brasil, eu quero agradecer a sua audiência. Eu quero agradecer a você que agora, eu estou vendo aqui porque eu estou de frente ao painel, está nos ouvindo. E eu quero dizer para vocês que essa palavra também é para você. Essa palavra é do seu Pai para você. E Ele está dizendo que cuida da tua vida. Ele sabe do que está acontecendo. Tá certo? Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agora no Brasil tem 180 pessoas ouvindo. Nos Estados Unidos tem 20. Na Germânia, Alemanha tem 3. Na China tem 1. E no Japão tem 1. Oh glória! Que Deus possa levar a palavra dele e ser glorificado por tudo. Agradeço a você aqui do estado do Ceará que ouve a gente pela Amor FM. Agradeço a vocês de outros estados aqui do Brasil que, como mostrou aí no relatório, tem ouvido a gente. São pessoas especiais que Deus tem colocado ao nosso lado, embora morem distante. Elas vivem no nosso coração em oração. Deus nos dá a oportunidade de compartilhar um pouco da vida de cada um. E a gente se alegra com as vitórias e fica triste também com o que acontece. Ora junto, chora junto, se alegra junto. Deus está cuidando da tua vida, Deus está cuidando da nossa vida. Então guarda tudo isso que você ouviu hoje. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque as outras coisas Ele, próprio Deus, vai fazer questão de acrescentar. Tá certo? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus.